Os estragos em várias regiões. O temporal alaga pistas, derruba muro, fios de energia e alaga uma agência bancária. Na região mais atingida, carro e ônibus afundam no asfalto. O DF está sob novo alerta. Atiradores de uma moto disparam contra o carro de 2 advogados, na janela do motorista. Bares fecham no plano piloto por causa do barulho e são defendidos pelos frequentadores. Denúncia se arrasta desde 2016 e nova ação do MP pede a condenação de 4 ex-deputados por corrupção. Áreas verdes viram depósitos improvisados de recicláveis. O DF Legal faz novas operações. E a seleção brasileira chega a Brasília para o jogo no Estádio Nacional. O DF2 está no ar. Olá, boa noite a todos. Eu sou Antônio de Castro e começo o DF2 de hoje com imagens dos estragos causados pelos últimos temporais. A reportagem é de Danilo Moreira. A chuva chegou forte em Ceilândia Norte. Clientes que estavam nessa agência do BRB, na QNN 25, foram surpreendidos com a cascata que descia do teto. Já na QNO, o vento foi tão forte que derrubou o muro de uma revendedora de gás de cozinha. Ninguém ficou ferido. A chuva provocou muitos transtornos na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga, que está passando por obras. Na altura da QNG, a pista ficou alagada. Comerciantes disseram que os cones foram levados pela enxurrada. Galera, iniciou a chuva, ó, mas os problemas também, olha a enxurrada. Aqui na altura da Hélio Prates, aqui, ó, levando o cone. Os ônibus precisavam encostar na calçada para o passageiro não cair na enxurrada. Por causa da ventania e da chuva forte, semáforos da Avenida Hélio Prates pifaram e o trânsito ficou confuso. Já na Praça do DI, também em Taguatinga, um fio de energia se rompeu durante o temporal. O medo dos comerciantes era de alguém sofrer um choque, já que o fio estava pipocando na calçada. Cerca de 1 hora após o rompimento, uma equipe da Neo Energia chegou ao endereço e fez o conserto. A chuva que caiu noite passada e na madrugada de hoje também causou transtornos no trecho 3 do Sol Nascente. Hoje cedo, um carro e um ônibus ficaram presos em um buraco no trecho que está em obras. Foi preciso usar uma retroescavadeira para retirar os 2 veículos. Pedestres que passavam por lá também enfrentaram dificuldades para atravessar no meio de tanta lama. Hoje à tarde, o secretário de Obras explicou o motivo da abertura do buraco no Sol Nascente. Nessa madrugada houve um rompimento de uma adutora no Sol Nascente, né? Devido à chuva, o solo ficou úmido, com o peso dos ônibus passando sobre uma adutora da CAESB, que é a adutora, no caso, a tubulação que leva água para as casas. Se rompeu e causou um transtorno lá. As equipes logo cedo foram deslocadas para fazer essa manutenção, consertaram a adutora, fizeram o fechamento. Agora as equipes estão lá para colocar um material para restabelecer o fluxo de veículos ali naquela região. A gente está indo para lá justamente para verificar como é que está a questão do controle, para garantir que tenha trafegabilidade ali naquele trecho. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu mais um alerta para o perigo de chuvas intensas, que podem variar de 20 a 30 milímetros em todo o Distrito Federal. O aviso vale também para o perigo de ventania, o que já aconteceu hoje. A estação meteorológica do Gama registrou ventos de 41 quilômetros por hora. Segundo o Corpo de Bombeiros, o temporal causou também quedas de árvores em Ceilândia, Samambaia, Azaçu e no Jardim Botânico. Em Ceilândia, uma árvore desabou em cima de um carro, mas ninguém se machucou. Vamos agora ao vivo para a região mais atingida, 7 e 12. Repórter Beatriz Borges, boa noite. Oi, Antônio, boa noite para você e para todos. Nós estamos aqui no trecho 3 do Sol Nascente e a situação aqui continua bem complicada, viu? Muita lama, muito barro aqui pela rua. Nosso repórter cinematográfico, Lúcio Alves, vai mostrar como é que está a situação aqui no trecho 3 agora. Esse espaço que nós estamos, ele é bem próximo de uma região, de uma área do trecho 3 que está em obra. Então é a área mais crítica, digamos assim, aqui dessa via do Sol Nascente. Por isso, a quantidade de barro que a gente
gente percebe a via bem irregular e também a quantidade de lama, a dificuldade que os pedestres e os motoristas estão enfrentando para poder trafegar aqui pela região. Mais cedo, nós fizemos algumas imagens que registraram, né, essa dificuldade dos ônibus e caminhões de passar aqui por esse local. No fim do dia, a chuva ficou tão forte que os ônibus eles pararam de conseguir chegar até o fim aqui da via e começaram a retornar antes do fim da via. Os pedestres também enfrentaram bastante dificuldade para ir para casa. Eles tentavam ali como podiam fugir do barro, mas às vezes não era possível. A gente flagrou inclusive uma moça que acabou perdendo a sandália em meio ao barro e precisou de ajuda das pessoas para poder conseguir recuperar e no final não conseguiu recuperar o objeto. E olha, Antônio, choveu durante toda a tarde aqui em Sol Nascente. Agora a chuva está mais fraca, à tarde foi uma chuva mais forte, mas ela continua e a gente segue acompanhando. Eu volto com você. Obrigado, Bia. Bom trabalho. No fim do dia, um carro atolou em outra região com obras. As pessoas ao redor tentaram ajudar, até mesmo com um pedaço de pau. Mesmo assim, o carro não saía de lá. Essa rua está desse jeito porque a Avenida da Misericórdia está passando por obras de drenagem lá em Vicente Pires. Uma obra de 59 milhões com pavimentação, meio-fio, calçada, drenagem e sinalização. Ainda nesta edição, a gente fala mais desses temporais. A Polícia Civil investiga um atentado a tiros contra o ex-presidente do PRTB e outra advogada do partido. O carro em que eles estavam foi atingido por tiros. O crime ocorreu nesta área rural, com estrada de chão e poucos moradores no Lago Oeste. O advogado Joaquim de Paula Neto, ex-presidente do PRTB de São Paulo, e a advogada Patrícia Reiter, também vinculada ao partido, se encontraram na Rua 12 de Vicente Pires e seguiram sentido Braslândia. Eles passavam pela DF-001 quando perceberam a aproximação de uma moto com duas pessoas. A repórter Michele Mendes conversou com o advogado que estava no carro baleado. Eu só vi na hora que tinha uma moto parada do lado e eu falei, e essa moto? E ela falou, a moto não passa. Eu vi o primeiro tiro. Quando eu vi o primeiro tiro, aí sim, aí eu fui olhar para a moto. Que aí eu vi duas pessoas em cima da moto e acho que eles deram mais 4 tiros ali. Foi enquanto o carro tomou a aceleração, aí eles ficaram para trás. Pelo menos 3 tiros atingiram a janela do motorista. Como o carro é blindado, ninguém ficou ferido. O crime foi na tarde desta quinta-feira. Logo após o incidente, eu liguei no 190, né? E já falei para o 190, nosso carro foi alvejado aqui de tiros e o que nós vamos fazer? Ele perguntou onde é que estava, aí eu falei que estava na DF-001, ele falou, acelera, não para, enquanto tiver pista, acelera, até chegar num posto de polícia, até encontrar um carro de polícia. E assim ela ficou acelerando e seguindo em frente até que chegamos no Colorado, eu não conhecia aquela estrada, e até que chegamos no Colorado e fomos para a delegacia. Joaquim de Paula Neto e Patrícia Reiter registraram um boletim de ocorrência na 35ª Delegacia em Sobradinho 2, onde também prestaram depoimento. O boletim de ocorrência ao qual a TV Globo teve acesso mostra que o registro foi feito mais de 4 horas depois do atentado. A polícia não explicou o motivo da demora e nem se foi ao local do crime. O carro passou hoje à tarde pela perícia, que vai responder quantos tiros foram disparados e qual arma foi usada. Primeiro, o caso foi registrado como tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte, mas nada foi roubado. Hoje, a Polícia Civil informou que a principal linha de investigação é tentativa de homicídio. Em nota, a Polícia Civil informou também que o caso ficará sob a responsabilidade do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, em razão de indícios de envolvimento de facção criminosa, e que as investigações correrão sob sigilo. Recentemente, os 2 advogados denunciaram o suposto envolvimento da atual presidência do PRTB com a facção criminosa PCC. A denúncia foi feita ao próprio partido e à Polícia Civil. Eu não vejo esse ambiente de partido, de qualquer outra coisa para fazer um disparo no nosso carro. O que eu consigo enxergar é o que Brasília está acontecendo, né? A cidade está crescendo. Tentativa de assalto, tentaram roubar o carro. É a única coisa que eu consigo enxergar. O diretor de prerrogativas da OAB-DF acompanhou os depoimentos na delegacia noite passada.
A OAB vai continuar acompanhando, né, com a Polícia Civil, vamos conversar com a direção da Polícia Civil, a diretoria, para exigir uma apuração rigorosa. Para nós é de todo interesse que a advocacia não seja alvo desse tipo de crime, que é um atentado contra a Constituição, as nossas leis. O atual presidente do PRTB, Leonardo Avalanche, repudiou o atentado sofrido pelos dois advogados. Disse que é um ato de violência inaceitável que atenta contra a integridade dos profissionais da advocacia e do Estado de Direito e expressou solidariedade aos advogados. Um bar da capital foi interditado por causa do barulho e outro anunciou que vai fechar também as portas. Este bar fica na 411 Norte e foi interditado na terça-feira pelo Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, por perturbação do sossego. Segundo o IBRAM, o bar foi notificado pela primeira vez em setembro de 2023, por excesso de barulho. Em novembro do mesmo ano, recebeu outras 2 notificações e multas. Já em julho deste ano, o bar recebeu outra multa de R$10 mil e foi proibido de colocar música no local. Segundo o IBRAM, após descumprimento da medida, agora o bar foi interditado e recebeu multa de R$20 mil. Hoje à tarde, o dono do bar afirmou que já estava adequando a estrutura de som antes da interdição. O bar, ele sempre fez samba, ele sempre trabalhou com música ao vivo, o público sempre buscou isso e a gente sempre ofereceu isso para a galera. O que acontece é que a gente tem hoje uma lei do silêncio que a gente não consegue cumpri-la. Parece que é uma lei feita justamente para que não consigamos cumprir, porque a lei exige que seja 50 decibéis à noite, sendo que qualquer barulho da cidade já atinge esses 50 decibéis. Todos os bares que trabalham com música ao vivo têm essa dificuldade na cidade. E o nosso apelo é isso, é uma comunicação melhor, uma lei melhor aplicada. A gente não quer que tenha essa briga de comercial contra residencial. A gente sabe que é um espaço onde todos possam usar, inclusive a vizinhança. Esse bar, que fica aqui na 203 Norte, anunciou que vai fechar as portas após as várias reclamações de barulho. O proprietário do bar publicou uma nota de repúdio nas redes sociais do estabelecimento e afirmou que tentou de todas as formas uma convivência pacífica com a vizinhança. Uma moradora da quadra fez esse vídeo de um dia de funcionamento do bar. Os responsáveis pelo bar Primo Pobre, aí na 203 Norte, afirmam que desde 2019 têm recebido reclamações de vizinhos e que dessa vez a reclamação veio de uma pessoa que mora na quadra que é comercial. Os responsáveis dizem que chamaram profissionais de som para reduzir o barulho dos equipamentos usados e criticaram a forma de pensar de alguns moradores. Por fim, afirmaram que com o fechamento do estabelecimento deixarão de gerar empregos. Disseram que o bar é a única fonte de sustento de quase todos os trabalhadores que lá estão. O IBRAM informou que o Baobar da 411 Norte ficará interditado, até comprovar que fez as adequações necessárias para cumprir a lei do silêncio. O DF Legal voltou a atuar nos acampamentos precários da capital. É que moradores da vizinhança estão cobrando soluções definitivas. Próximo ao muro, sacos e mais sacos abarrotados de materiais recicláveis. A instalação precária fica em uma área verde, na 909 Norte, ao lado de uma escola. E em frente ao Parque Burle Marx, que faz divisa entre a Asa Norte e o Noroeste. Algumas partes da cerca já foram arrancadas. Parte da ciclovia, próxima à cerca do parque, também foi usada para colocar sacos com os materiais. Vem o questionamento de todas as lideranças da Asa Norte. Como que pode existir pontos de recicláveis irregulares permanecerem no meio do plano piloto? E principalmente para nós que moramos aqui nas 700 no final, nas 900. Eu moro na Asa Norte, na 707 Norte, tem mais de 30 anos e nós nunca tivemos uma situação como estamos vivenciando neste momento. O problema dos catadores de reciclagem, de recicláveis, é que eles se misturam ou os meliantes se misturam com eles. Então a gente nunca sabe direito quem são realmente catadores ou não. A gente faz a separação do lixo, né, do que é reciclável e o que não é. Então quando você coloca na frente de casa, no dia e no horário correto, eles passam e arrebentam, abrem as embalagens para retirar o que interessa a eles. E o que não interessa, eles deixam jogado.
No final de julho, o DF Legal começou a notificar catadores instalados na Asa Norte por acondicionamento irregular de resíduo em área pública. Os catadores prestam um importante serviço à cidade ao separar do lixo materiais que podem ser reciclados. Mas muitos desses trabalhadores estão em situação de rua. Ontem e hoje, o DF Legal esteve nas quadras 909 e 910 Norte, junto com outros órgãos do GDF, para uma ação de acolhimento. 8 pessoas foram atendidas e as equipes ofereceram benefícios. Hoje, 5 estruturas foram removidas. Depois da passagem das equipes, a cena era esta: alguns barracos e muito lixo espalhado. Os moradores do Noroeste também estão receosos. Agora a nossa preocupação é onde essas pessoas vão, né? Porque são pessoas que não aceitaram, né, o abrigo do GDF, não aceitaram as condições que o GDF coloca. Então a gente começou a observar essa movimentação dessas pessoas para dentro do parque. E a gente tem pedido ao GDF que mude um pouco o tipo de abordagem dessas pessoas em situação de vício. A gente precisa de um acompanhamento para condições psíquicas, né? Como que essas políticas públicas vão ser realmente efetivadas? Fazendo com que o governo fique próximo dessas pessoas, né? Cadastro no SUAS, no Cadastro de Assistência Social, fazendo um mapeamento, né, dessas pessoas, esses pontos onde essas pessoas estão trabalhando, né? Para que a gente possa oportunizar essas pessoas sair de situação de vulnerabilidade. Hoje nós procuramos também representantes dos catadores de recicláveis, mas não conseguimos uma entrevista. A volta para casa é complicada em várias rodovias com chuva, como aí na EPTG, bastante engarrafada hoje. Flagrante de furto no estacionamento de uma faculdade particular. Foi na 704/904 Sul. Primeiro o homem mexe no capô do carro branco, depois senta no meio-fio, espera e vai até o carro de trás e retira vários objetos pela janela. Ele tá pegando as coisas dentro do carro, tá fazendo limpa dentro do carro. Depois vai embora, e esse não foi o único caso. Ontem, a Ana, estudante de enfermagem, foi mais uma vítima. Ela contou que o bandido quebrou o vidro e levou um kit de enfermagem, sandálias e outros pertences. Prejuízo de R$600. Amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e de Brasília. E a Arquidiocese prepara a tradicional celebração com atividades culturais e religiosas na esplanada. A programação começa às 9 da manhã, ao lado da Catedral, com a Missa das Crianças. Também com atividades lúdicas, recreação. Às 2 da tarde tem a oração do terço. Às 3, mais de 50 padres estarão disponíveis para confissão. Às 5 é a vez da Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa. Depois, a procissão, quando a imagem da santa é levada no Papa Móvel, vai pela esplanada. Para fechar, show com a cantora Adriana Arides. Começou a competição inédita de high diving na Ponte JK. Essa é uma modalidade parecida com os saltos ornamentais. Mais de 80 atletas de 19 países participam até domingo dos torneios adulto e juvenil. A estrutura foi montada para que os atletas possam pular de uma altura de até 27 metros. E 3 jovens atletas representam o DF nessa competição. A entrada é de graça, com a doação de 1 quilo de alimento. Os ingressos são retirados pela internet. O Complan, que é o Conselho de Planejamento, aprovou a criação do setor Jockey Club, ali ao lado de Vicente Pires. É na área entre a EPTG e a Estrutural. A previsão é de que o novo setor tenha mais de 17 mil apartamentos e abrigue 52 mil moradores. Pela proposta, os lotes serão de uso misto, residencial e comercial, e a altura máxima fixada pelo IFAM é de 21 metros, o que equivale a até 6 andares. Com essa aprovação do Complan, o próximo passo é apresentar o projeto para a SEDU, para análise técnica. Depois, a aprovação por decreto do governador. E aí os lotes poderão ser registrados em cartório. O Ministério Público pediu à Justiça a condenação de 4 ex-deputados distritais por corrupção passiva. Essa investigação começou em 2016. Os 4 citados na denúncia do Ministério Público são a atual vice-governadora Celina Leão, Cristiano Araújo, que hoje é secretário de Turismo, Júlio César Ribeiro, deputado federal pelo Republicanos, e Renato Andrade, administrador de Taguatinga, conhecido como Bispo Renato.
As investigações começaram em 2016 com a Operação Dracon, quando os 4 denunciados eram deputados distritais. Na época, Celina Leão presidia a Câmara Legislativa. Segundo o Ministério Público, o grupo é suspeito de cobrar propina de empresas das áreas da saúde e da construção civil em troca da aprovação de emendas parlamentares para a liberação de recursos públicos. Uma dessas propostas relatadas pelo Ministério Público teria sido feita à Associação Brasiliense de Construtores, a Asbraco. Ao ser ouvido pelo MP, o presidente da associação, Luiz Afonso Delgado Assad, contou detalhes das abordagens. Ele afirma que no fim de 2015, o governo estava sem recursos para dar continuidade às obras de reformas de escolas públicas já contratadas e que ele procurou diversos deputados distritais, mas sem sucesso. Dias depois da negativa, o empresário diz que foi procurado pelos deputados Júlio César e Bispo Renato, que lhe garantiram que havia sobra de orçamento, mas que ali já conseguiu perceber que os deputados buscavam receber uma contrapartida financeira em troca. Luiz afirma que o pedido de propina era feito de modo sutil, mas sem deixar espaço para dúvidas quanto ao caráter ilícito da proposta. O presidente da Asbraco diz ter negado a proposta, explicando que a associação era integrada por empresas de pequeno porte, que além de não admitirem essa investida, não tinham condições de assumir a contribuição solicitada. Ainda segundo o MP, conversas entre parlamentares indicam que Celina Leão e Cristiano Araújo tinham conhecimento das tratativas dos deputados Júlio César e Bispo Renato. O valor público que seria liberado para a Associação de Construtores era de R$ 31 milhões para obras em escolas. Depois da negativa de propina, a solução dos deputados, segundo o MP, foi destinar quase todo o montante, R$ 30 milhões, para as empresas administradoras de UTIs, restando apenas R$ 1 milhão para a reforma de escolas. O acordo ilícito com as empresas de saúde, segundo o MP, teria sido firmado por Cristiano Araújo. Para o Ministério Público, isso ficou comprovado em anotações encontradas no celular de Cristiano, que mostrariam a divisão da suposta propina recebida. Uma dessas anotações traz o valor de 3 milhões referentes à UTI, 10% do valor do orçamento direcionado às empresas de UTI. A anotação foi feita uma semana depois da aprovação do projeto de lei na Câmara Legislativa. Outro registro do celular de Cristiano traz o que seria o rateio parcial da suposta propina estipulada pelo grupo. Os acusados viraram réus em 2017 e desde então entraram com diversos recursos na justiça. As defesas chegaram a pedir a anulação do processo, alegando falhas na denúncia e restrição de defesa. Agora o Ministério Público do DF pede a condenação dos 4 ex-distritais por corrupção passiva e o pagamento de R$ 3.050.000 para reparar os danos causados. A defesa de Celina Leão respondeu que está tranquila em relação à inocência da vice-governadora, que o processo tem vários vícios e defeitos que serão apresentados e que o Ministério Público não consegue nenhuma prova em relação à participação da vice-governadora em qualquer conluio. Por isso, segundo a defesa, não existe a mínima possibilidade de condenação. A defesa do hoje secretário de Turismo, Cristiano Araújo, afirmou que confia na Justiça que, ao final, estará comprovado que não há culpa da parte de Cristiano. A defesa de Júlio César respondeu que o pedido não retrata o que ficou demonstrado nos autos e que tem absoluta confiança na correta análise do caso no Poder Judiciário. O bispo Renato Andrade disse que recebeu a notícia com surpresa, pois não há fatos que o ligue a nenhum tipo de corrupção. Afirmou que o Judiciário vai corrigir a cega perseguição do Ministério Público. Um programa do Ministério das Comunicações já doou mais de 4.000 computadores para escolas e associações do DF. O Centro de Ensino Fundamental São José fica no núcleo rural de Planaltina e atende quase 200 crianças entre 4 e 15 anos. Em 2010, o laboratório da escola começou de forma improvisada, com apenas 2 computadores. A nossa comunidade ela detém uma quantidade muito grande de alunos que são bastante carentes. Então, a grande maioria deles não tem esse acesso a um computador, a um celular em casa. Então, o primeiro acesso dele a essas tecnologias é aqui na escola, através do computador.
e onde eles podem trabalhar jogos educativos, desenvolver as questões motoras, né, e desenvolver os aprendizados de forma mais coerente, mais alegre, mais atrativa. Em 2019, a escola passou a fazer parte do programa Computadores para a Inclusão, do Ministério das Comunicações. Desde então, o número de computadores aumentou para 20 e agora este ano as máquinas foram renovadas. Aqui os estudantes se divertem com jogos lúdicos e aprendem por meio da tecnologia. O programa recolhe computadores ociosos da administração pública, que antes eram descartados, e os envia para centros de recondicionamento, onde os equipamentos passam por manutenção e troca de peças, sempre por alunos. São jovens e adultos em vulnerabilidade social. Então, além de doar o computador, a gente capacita uma pessoa em recondicionamento desses equipamentos. Hoje, o DF tem 2 centros de recondicionamento. Depois, os computadores são doados para a comunidade, escolas públicas, bibliotecas e associações. Então, são quilombos, associações de ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, comunidades indígenas, que são o nosso público prioritário, são aqueles que estão mais afastados da inclusão digital ainda. Desde 2010, o DF já recebeu a doação de mais de 4.400 computadores, atendendo 348 pontos de inclusão digital. A partir da garantia do computador nas escolas e nos demais casas de acolhimento, a gente consegue viabilizar um meio dessa população ter acesso a essa máquina, a esse equipamento e com a internet também. E isso faz com que essas crianças vão crescendo cada vez mais adaptadas com essa nova realidade, né, que é um mundo cada vez mais tecnológico. A Larissa e a Giovana estão no 4º ano e adoram as aulas de informática. Aqui as aulas são bem legais, porque aqui você aprende atividade, jogos e aprende a escrever. Ao mesmo tempo que você aprende, você se diverte também. E eu amo porque a gente joga, aprende novas coisas. É também a aula favorita da Sara, de 4 anos. Eu gosto de jogar. Minha sala favorita é a sala de informática. Que projeto valioso, hein? Os tempos, os costumes mudaram muito, né? E agora as meninas adoram copiar a maquiagem que elas veem na internet, nas redes. Aí na sua família também é assim? Mas é preciso ter cuidados importantes e por isso a Sociedade Brasileira de Dermatologia decidiu fazer um alerta nessas vésperas do Dia das Crianças. Se tem uma coisa que a Ana Laura gosta, é de cuidar da pele. Com apenas 12 anos, ela conhece os principais produtos que estão na moda. São coleções e mais coleções de brilhos labiais, hidratantes e itens de maquiagem. A sensação de se arrumar com sua melhor amiga é muito melhor do que a sensação de ir lá pro shopping, o rolê que vocês iam fazer. Porque é maravilhosa a sensação, que a gente bota uma música, vai, passa batom, assim, que é maravilhoso a sensação. Para não perder o que está em alta, ela acompanha diversos perfis nas redes sociais que dão dicas sobre maquiagens e cosméticos. Tipo, lançou tal gloss novo, lançou um corretivo rosa, essas coisas, é maravilhoso. Sua mãe deixa você sair comprando tudo? Não, não deixa. A mãe da Ana está sempre de olho, ligada em cada detalhe do que a filha assiste e faz com os produtos de beleza. E essa atenção foi redobrada depois que a Ana teve uma alergia com uma maquiagem. Ela ganhou de presente no aniversário um kit, né, de maquiagem que tinha sombra, blush, e aí era a primeira vez que ela usou. Ela ficou com o olho bem irritado, inchado, e aí eu falei para ela, não use mais. Então agora a gente só compra, né, produtos para a idade dela, ou então os veganos, que aí não tem parabeno nem os fitatos, que são os prejudiciais. Os dermatologistas também estão preocupados com os produtos que crianças e adolescentes têm usado. A presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do DF diz que o uso precoce de maquiagens tem crescido entre as meninas. A gente vê essa pressão na rede social e o adolescente, a criança, ela quer estar inserido, né? Está naquela fase que quer estar inserido no meio. E aí eles começam a usar, a replicar o que está sendo mostrado na rede social e usar muito cosmético, muita maquiagem, que são, muitas vezes podem causar irritações na pele, não tem um pH adequado para a criança e fazendo parte de um consumo excessivo de cosméticos. A dermatologista afirma que um dos principais perigos são produtos indicados para peles mais maduras,
que podem provocar até puberdade precoce. Algumas vezes em redes sociais eles orientam a usar um esfoliante que não é adequado para a criança, um tônico facial e algumas vezes até anti-idade, vitamina C na infância, ácido hialurônico, que são produtos que a gente passa geralmente a partir dos 20 anos. A Sociedade Brasileira de Dermatologia aproveitou o mês das crianças para fazer um alerta aos pais e orientar que o uso de cosméticos e maquiagens seja feito apenas com acompanhamento de profissionais. Existe a maquiagem infantil, que a gente orienta o uso o mínimo possível, mas quando for usar infantil, porque ela tem menor fixação e menor chance de fazer a irritação na pele. Para peles jovens normais, os dermatologistas recomendam usar apenas sabonete, hidratante e protetor solar. A Catarina chegou a usar um ácido que comprou pela internet para tentar acabar com a acne, mas foi orientada pela dermatologista a interromper o uso. Faz mal e o efeito não é o mesmo, né, que dá nas outras pessoas, que vai dar em mim também. E também não solucionou, não piorou, mas também não adiantou nada. Ficou a mesma coisa, gastei dinheiro à toa. Você vai conhecer agora um projeto que foi criado em 2012 para atender crianças em situação de risco. No início, o Instituto acolhia crianças encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude, mas o projeto cresceu e agora também atende adolescentes, jovens e adultos. E pela segunda vez, essa instituição foi contemplada com recursos financeiros do Criança Esperança. Na cabeça da Raíssa surgem muitas dúvidas. Aos 8 anos, a moradora de Ceilândia se esforça para aprender tudo. Eu tenho 4, eu vou te dar 4. Tô com 0. Isso. E ela encontrou nesse lugar uma ajuda muito especial. Ela me ensina tudo quando eu tô com dúvida. É mesmo? Você não vai embora para casa com dúvida. Eu fico falando, tia, a senhora pode me ensinar as coisas que eu não sei? O Instituto do Carinho, em Ceilândia Norte, recebe crianças que tiveram os direitos violados, mas acolhe também crianças com doenças raras e tantas outras que moram na comunidade e que aprendem aqui diversas atividades do turno contrário às aulas. A Cíntia é professora de informática. Toma conta de um laboratório que abre portas para o mundo. Muita gente não tem computador, mas também às vezes tem nem televisão dentro de casa, né? Sim, muitos não têm. Alguns compartilham do mesmo cômodo, né, em casa. E assim dificulta, porque a necessidade de um não é a mesma do outro. E quando a gente faz o acolhimento, que é aquela, pelo menos da minha parte, aquela coisa boa, gostosa, assim, de você ver o brilho no olhar de uma criança. Ela chega aqui desanimada, mas quando a gente começa a cativar, começa a acolher e mostrar o que tem para fazer, é como se fosse assim, meu Deus, outro mundo. O Instituto, que começou há 12 anos como casa de abrigo, quis ir além e foi. Além de transformar a vida de centenas de crianças, transforma também a comunidade. O Instituto do Carinho é interessante que ele está localizado numa das áreas mais complexas, uma das áreas que a gente pode dizer que ficou por muito tempo desassistida dentro do território de Ceilândia. Então são famílias em vulnerabilidade, famílias desassistidas, famílias com diversos problemas, alguns parentes envolvidos na criminalidade, com professores, com profissionais qualificados. Elas conseguem perceber uma dimensão diferente, elas conseguem entender que há oportunidades, há expectativas para além do que elas vivenciaram antes de conhecer a instituição. Se a preocupação com o futuro das crianças é primordial, a qualificação também virou missão para os mais velhos. Enquanto a neta faz aulas de balé e judô, a dona Zilda, aos 60 anos, faz um curso profissionalizante de corte e costura. Quer dizer que a senhora já fez pijama e até saia? Já fiz saia, pijama e já usei ela bastante e as amigas elogiaram muito. Ficou muito colorida, muito linda. Tenho certeza. Agora a senhora faz um fuxico. Agora estou fazendo fuxico, essa trouxinha aqui com a goelinha.
Ah, não é fofoca não. Não é fofoca não, aqui é fuxico para confeccionar uma coxa de cama bem colorida, bem bonita. Oportunidades que abrem portas para o mercado de trabalho. Olha aí quanta gente aprendendo a fazer cada delícia. Isso mesmo. E mais gente vai ter com quem contar quando precisar daquele reforço. Com o apoio do Criança Esperança, o Instituto vai garantir mais professores para auxiliar com aulas de matemática, alfabetização e informática. Uma ajuda e tanto. A gente percebeu a defasagem, a deficiência que essas crianças chegavam nessa área. Então, às vezes, a gente pega crianças de 9, 10 anos que não sabem nem ler, não sabem nada. E é muito difícil isso, porque nada. Se ela voltar para a família de origem, ela provavelmente vai continuar sem estudar. E se ela for adotada, é um desafio muito grande para a família que vai estar adotando essa criança. Então, a gente estava desde o começo pensando nisso, poxa, a gente precisa de uma estrutura, né? A gente precisa de uma ajuda para conseguir realmente possibilitar uma vida melhor para essas crianças. Para o futuro, mais esperança. A gente pensa que essas crianças precisam ter um futuro de sucesso. E eu não digo sucesso, não é nem questão de renda, de nada disso, mas são crianças realizadas, que consigam sonhar, que consigam ter uma perspectiva de vida e saber que a educação leva eles a isso, né? E a gente mostra para eles que a educação é sim a solução para essas dificuldades, que eles tenham um futuro brilhante, que eles possam ser profissionais em todas as áreas que eles quiserem e puderem e alcançar os seus objetivos, né? É o que a gente sonha, o que a gente pretende, o que a gente tenta passar para eles. É isso, a educação liberta, não é? Abre portas, caminhos. Veja agora como é que você pode participar do Criança Esperança. Doar é um ato de esperança. Vem com a gente nessa rede de solidariedade. Participe! Pela chave Pix esperanca@unesco.org, você doa o valor que quiser e puder durante o ano todo. No site do Criança Esperança, você também pode doar o ano inteiro, qualquer valor a partir de R$1. E até 14 de outubro você pode fazer a sua doação também pelo telefone. Ligue 0500 2024 007 para doar R$7. 0500 2024 020 para doar R$20. 0500 2024 040 para doar R$40. Futebol, a seleção brasileira está chegando a Brasília para o jogo de terça contra o Peru pelas eliminatórias da Copa de 2026. Ao vivo, o repórter André Barroso. Boa noite, André. Onde vocês estão, hein? Oi, Antônio. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente está aqui no setor hoteleiro norte, aguardando a chegada da seleção brasileira ao hotel onde a delegação vai ficar hospedada. O avião da seleção já pousou em Brasília e daqui a alguns minutos a equipe vai chegar aqui ao hotel. A gente tem aqui movimentação de imprensa aguardando a equipe, também alguns torcedores. Certamente a chuva dificultou os planos de quem pretendia vir até aqui esperar a delegação chegar. A seleção chega aqui ao hotel amanhã. A seleção vai fazer um treino no Bezerrão, no Gama, domingo também. Na segunda-feira, o treino é no Mané Garrincha, palco da partida de terça-feira contra o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo na terça-feira começa às 9h45 da noite. Os ingressos estão à venda a partir de R$120. As informações você encontra no ge.globo/df, os pontos de venda, os preços, está tudo lá. Tá certo, pessoal? Então é isso. Seleção brasileira está em Brasília para o jogo contra o Peru. Um abraço, Antônio. Abraço, André. Jogão. Obrigado. Bom trabalho aí para você. Direto para o trânsito, túnel Rei Pelé no centro de Taguatinga com chuva. O DF2 volta já já. As últimas notícias, a chuva no começo da noite causou tem na Câmara dos Deputados, no Congresso, foi no plenário, Ulisses Guimarães. A assessoria da Câmara informou que houve entupimento na descida de água que fica na cobertura e o cano foi desobstruído, já agora está resolvido.
Os técnicos estão avaliando se houve dano a equipamentos eletrônicos. Ainda segundo a assessoria, esse vazamento de pequeno porte não vai afetar as atividades na Câmara. Na hora do temporal de hoje à tarde, uma árvore desabou no setor militar urbano. Vamos para lá ao vivo, o repórter Hugo Evaristo, onde você está exatamente? Antônio, nossa equipe fala ao vivo aqui do setor militar urbano, em frente ao batalhão da Polícia do Exército. O temporal de hoje à tarde derrubou uma árvore que atingiu 2 soldados, segundo eles me contaram agora há pouco, por volta das 18 horas. Eles estavam descendo uma bandeira do Brasil, que eles costumam subir e descer todos os dias aqui nessas unidades militares, quando essa árvore caiu e atingiu essas 2 pessoas, esses 2 militares. Eles disseram ainda que um militar foi transportado em uma ambulância particular e outro militar veio a óbito aqui ainda no local. Segundo os militares, essa árvore é bem grande, tem cerca de 10 metros. Nós conversamos agora há pouco com eles. E eles também colocaram, nesse momento, 3 ônibus cercando o local do acidente, preparando ainda uma estrutura para que a perícia seja feita nessa noite de chuva, para facilitar o trabalho da perícia. Agora há pouco, nossa equipe também registrou outros militares que deixaram aqui o batalhão em cadeiras de rodas. Na chuva também eles foram colocados aqui no carro cobertos. Então, mais pessoas possivelmente podem também ter se machucado durante esse acidente. Portanto, agora a situação ainda é de bastante movimentação aqui em frente ao batalhão. Os militares estão ali cercando essa área, aguardando o trabalho da perícia para constatar ali todas as causas desse acidente que envolveu uma árvore e esses 2 soldados, Antônio. Obrigado, Hugo Evaristo, falando ao vivo do setor militar urbano. Eu chamo a sua atenção, como o Hugo disse, essas primeiras informações lá do SMU são de testemunhas. Nós estamos aguardando informações oficiais ainda do Exército. Aqui no Guará 2 fazem o mesmo, levam os sacos, deixam na rua o que não presta e armazenam o resto dentro do parque onde vivem, diz a Bia Souto aqui nas redes sociais. Essas moradias no Jockey vão ser ruins para todos. Cada vez mais o GDF cede áreas de cerrado para moradia sem analisar o impacto que isso vai causar, diz a Olga. O André diz que os músicos precisam trabalhar, ao mesmo tempo que os moradores querem sossego. O problema é antigo e até hoje ninguém entrou num consenso, diz o André. Existem as leis do silêncio e da ordem, faltou bom senso e entendimento. Fechar bares não resolve a questão, pois teremos várias famílias desempregadas, complementa o Reinaldo. Essa é uma polêmica realmente muito complexa na capital. Estão aí, portanto, todos os lados envolvidos nessa história. Vou me despedindo de vocês, reiterando aqui o alerta do IMET, pode cair mais temporal forte na capital, então cuide-se. Um abraço, bom fim de semana.